Olá, meu povo, estamos começando agora a nossa aula de número 54, um novo assunto, um novo módulo, daqui a pouco deve aparecer aí embaixo para vocês. No nosso conceito inicial de lógica, né, nós vamos falar nessa aula inicial um pouco como é que aparece, né, a história do mapa da mina que a gente fez também lá no módulo 1, a gente vai falar também. Tá aí o nosso curso completo, vamos começar agora o nosso módulo 2 de conceitos iniciais de lógica. Pessoal, duas coisinhas já vale como alerta para vocês. Eu não sei quem está do outro lado assistindo, não sei qual é o seu conhecimento da parte de raciocínio lógico. Você está fazendo uma revisão, se é a primeira vez que você está vendo lógica, enfim. A ideia desse início do módulo 2 é bem teórico, né? Nós vamos dar, como o próprio nome do curso diz, nós vamos dar diversos conceitos, que são conceitos iniciais, e que muitas vezes pode ser um pouco mais cansativo para quem já conheceu, já estudou, tá certo? Então, já de antemão, já saibam disso. Nesse nosso início, nós vamos falar um pouco de conceitos, tem bem menos questões, eu também enxerto questões junto a esses assuntos para vocês terem uma ideia um pouco do que é que a gente está falando, né, do que é que está caindo em prova, mas muitas vezes a gente vai ter que dar uma parada e falar um pouco de teoria, falar da parte de tabela-verdade, falar de proposições, falar dos conectivos, isso, né para que a gente também dê essa ideia geral e dê essa ideia teórica para vocês, porque é fundamental na hora da prova, tá? Belezinha? Vamos começar, vamos colocar, eu separei dessa vez na parte dos conteúdos programados, do mapa da mina, mais ou menos por bancas, tá? Então deve estar aqui assim, pronto. Olha só, separei em algumas bancas, certo? Como é que as bancas têm cobrado esses assuntos nos seus editais? Por exemplo, o nosso amigo CESP. O CESP coloca, ó, lógica sentencial ou proposicional, para lembrar, né, a parte de proposições. Né? Ele fala de proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, leis de De Morgan. Só já antecipando para vocês aqui a lei de De Morgan, nós estamos falando da parte de negações de proposições. Isso tudo aí a gente vai ver dentro do nosso curso, tá certo? A parte de proposição, proposições simples e compostas, tabela verdade, equivalências e as negações, tá? Isso tudo a gente vai ver aí, tá? Pelo CESP. Normalmente eu acho que o CESP é um dos conteúdos programáticos mais padrões ultimamente. Né, o CESP, graças a Deus, todo mundo desce a lenha no CESP, mas por esse lado a gente tem que dar o louvor a ele. Né? Não importa o concurso que ele venha passando, a maioria deles, salvo engano, o último que eu vi diferente, que aliás não foi nem raciocínio lógico, foi a parte de matemática da PRF, da Polícia Rodoviária, foi que veio um pouco diferente. Mas aí as provas de tribunais, as provas, a AFT que teve agora há pouco tempo, Auditor Fiscal do Trabalho, os ministérios sempre que tem, enfim, todas as bancas, aliás, todos os editais que aparecem do CESP, ele vem sempre batendo bem bonitinho o seu conteúdo programático, pelo menos da parte de raciocínio lógico. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que levantar as mãos aos céus, porque pode ficar um pouco complicado quando isso muda. Vamos para a parte da Sesgran Rio. Agora a prova do IBGE. A prova do IBGE tem dois assuntozinhos, eu até comentei, se você está estudando para o IBGE e quer ter mais ou menos uma ideia, vai lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br, youtube.com/paulahmq, você vai ter um videozinho lá eu comentando um pouco sobre esse conteúdo programático também e o conteúdo programático dos dois, né, dos dois concursos do IBGE. Olha como é que ele nos coloca, noções básicas de lógica, olha como é legal, né? Ele está dizendo, ó, eu estou te falando de uma parte mais básica, na parte dos conectivos, ó. Lá em cima ele já não coloca no CESP. Na hora que ele fala de proposições compostas, ele já indiretamente já fala dos conectivos. Ele fala de tautologia e contradição, nós vamos falar disso também. O CESP também cobra, mas na hora que ele coloca tabela verdade, ele já fala de tautologia e contradição, certo? Tá ligado uma coisa a outra. Ele fala de implicação e equivalência, nós vamos falar sobre as implicações, né? Afirmações e negações. É uma forma de se colocar também. VUNESP, a VUNESP também muda um pouco
o seu conteúdo programático, mas no padrão ele fala de conceitos iniciais do raciocínio lógico. Estamos falando de quê? Estamos falando de proposição, estamos falando dos valores lógicos das proposições. Olha o conectivo aparecendo de novo. Olha a tabela verdade aparecendo de novo. Tautologia e contradição, equivalência entre proposições, negação de uma proposição. Estão notando aí, pessoal? Os temas vão se repetindo de uma maneira ou de outra. Um fala de tabela verdade, outro já fala de tautologia e contradição. Um fala de conectivo, o outro fala de proposição composta. Mas a base, a ideia que vocês vão ter é que na hora que você lê o edital, isso agora eu já sei. Eu já sei quando é que eu vou ter que estudar ou não esse assunto. Vamos para a FGV. Proposições, valor, verdade, negação. Fala até agora, ó, fala dos conectivos, fala da conjunção, fala da disjunção, fala da implicação. Para quem não sabe, já bota uma setinha, bota assim, ele está falando da condicional. Muito bem, a gente vai falar disso também. Estamos falando de equivalência também, ó, proposição composta, apareceu de novo, ó. E equivalências lógicas, até meio repetido da situação. Tem mais, sim, ó, agora eu botei um geralzão aqui, né? Outras bancas, o que é que ele pode aparecer? E a gente vai dar uma lida mais ou menos do que a gente já colocou aqui, ó, a parte de proposições e conectivos, a gente já tinha falado, os valores lógicos, né? Conectivo de novo, tabela verdade. Aqui muda um pouquinho, ó, ele fala tudo bem da negação da proposição, ele fala da conjunção, da disjunção, fala da condicional e da bicondicional, ou seja, de cada uma das proposições. Fala novamente das tautologias e das contradições, né? Definição das duas, quando é que a gente vai trabalhar com isso. Tem mais. Equivalências lógicas, ele fala até de princípio, de propriedades, ó, propriedade da substituição, da implicação lógica, álgebra das proposições, é outro nome que pode aparecer para vocês, lógica proposicional, desculpa, ou álgebra das proposições é uma coisa que eles chamam também. E aqui eu já dou uma partezinho. Tirando as leis de De Morgan, todas essas propriedades a gente vê de uma maneira bem tranquila, mas sem necessariamente citar. Vamos falar da comutativa, da distributiva, mas assim, não nos interessa, nunca vi ser cobrado, principalmente essa parte de propriedades, e dizer assim, olha, isso aqui é a propriedade tal, isso aqui é a propriedade tal. Então isso aí, essa nomenclatura vai se perder durante o nosso curso, não se perder, mas vai se diluir durante o nosso curso para que a gente passe isso aí de uma maneira bem legal. Isso aqui é não sei o quê. Não, nos conceitos principais, naquilo que realmente aparece, a gente vai citar, a gente vai cobrar, a gente vai falar para vocês, tá? Como é o caso da lei de De Morgan. A lei de De Morgan aparece, certo? E aí, de vez em quando, ele pergunta relacionada à lei de De Morgan. No caso das propriedades, nem tanto. Lógica, né? Proposições, negação, conectivos, implicação, equivalência são assuntos que a gente já colocou. Acho que agora aqui a questão não. Tem mais, ó. Outro que ele colocou, acho que saiu um edital há pouco tempo que eles falam isso, ó. Conectivos, e, ou, não, se, então e se, somente se. Quantificadores, pessoal, quase não aparece nas provas da gente essa parte de quantificadores. Nós vamos falar um pouquinho, muito pouco tem aparecido. Às vezes aparece no nosso edital, mas não tem muita base de termos de questão com relação a isso. Estruturas lógicas básicas, proposições e conectivos, implicação e equivalências lógicas. Eu aproveito o gancho desse final, né, dessas estruturas lógicas básicas, porque se você é um pouquinho mais rato de concurso, você deve ter notado que eu não falei de duas bancas. Eu não falei da ESAF e eu não falei da FCC da Fundação Carlos Chagas. Isso quer dizer que eles não cobram esse assunto? Negotof. Sempre cobram os dois assuntos. A ESAF de uma maneira mais forte, a FCC de uma maneira mais branda, mas ambas cobram. Sim, pega, mas cadê o conteúdo programático dela? Normalmente, elas não falam, aliás, normalmente não, já 99%, ele não fala de qualquer termo desses conceitos iniciais que a gente acabou de dizer. Ele não fala de proposição, ele não fala de tabela verdade, ele não fala de equivalência, ele não fala nada disso, certo? Ele trabalha com o termo
estruturas lógicas. Como o próprio nome aqui em cima já diz para a gente, estruturas lógicas básicas. Nós vamos ver, certo, um pouco mais à frente no nosso próximo módulo, no próximo quarto módulo do nosso curso, a gente, e boa parte também dos professores, dos livros que tem no mercado, trabalha essa estrutura lógica de uma outra forma, certo? Relacionada a um outro assunto. Só para vocês terem ideia, nós vamos trabalhar com diversos conceitos da lógica, vamos falar de proposições, vamos falar de equivalências. Mas normalmente nós vamos trabalhar com uma proposição composta só, com uma só, para a gente tentar descobrir o valor lógico dela. Nas estruturas lógicas, a ideia que se tem, que boa parte dos autores, dos escritores, dos livros que trabalham, entende essa parte de estruturas lógicas como um conjunto de proposições compostas dentro de uma mesma questão. Tá certo? Um conjunto, são várias proposições, sejam elas simples ou compostas, a gente vai trabalhar com isso. Porém, para para a ESAF, para a FCC, quando ele coloca esse termo estruturas lógicas, ele quer que você entenda que nós iremos trabalhar com a parte mais básica, com a parte que a gente acabou de falar, conectivos, proposições, tabela verdade, equivalências, negações e, digamos, com a parte mais avançada, que é essa que eu coloquei para vocês, onde a gente trabalha com várias proposições numa mesma questão. Então, apareceu estruturas lógicas, mesmo sem citar expressamente os conceitos iniciais, é interessante ver esse módulo 2. É a base. Se a gente imaginar na nossa construção dos nossos próximos 3 módulos, lógica de argumentação, estruturas lógicas e diagrama lógico, nós precisamos dos conceitos iniciais para poder chegar lá nesses próximos assuntos. Como é que a gente vai estudar várias proposições se a gente não sabe o que é que acontece com uma só, certo? Então a gente precisa desses conceitos. E as bancas também estão dizendo isso para vocês. Se ela colocou estruturas lógicas, você tem que entender que precisa estudar antes, digamos, essa estrutura lógica mais básica, de proposições, de conectivo, de equivalências, de negações de proposição. Tá certo? Só para vocês terem ideia, eu até coloquei para vocês 4 exemplos aí, coloquei 2 aqui, tem mais 2 aí para vocês no textozinho. Tá aí, ó, uma prova da ESAF de 2003, onde ele fala da negação de uma proposição, certo? Ele está pedindo a negação. Lá no conteúdo programático dele, sabe o que é que tem? Estruturas lógicas. Ponto final. Tá certo? Então, entende-se, então, dessa parte estrutura lógica básica, cobrando uma negação de proposição ou cobrando uma equivalência. Ela já cobrou valores lógicos de proposição, já cobrou também aqui também. Tá certo? Olha a FCC colocou também, ó, o professor de uma disciplina experimental de um curso de engenharia estabeleceu no início do ano que, para ser aprovado, um aluno teria de realizar pelo menos 5 das 6 experiências e ter. Isso aqui é uma proposição composta. Ó. O aluno teria de realizar pelo menos 5 das 6 experiências e ter uma média maior ou igual a 6. Só que ele disse que isso aqui para ser aprovado, só que ele foi reprovado, ou seja, isso aqui é uma mentira, isso aqui não é verdade. Nós vamos ter que encontrar a negação dessa proposição. O FCC exige um pouquinho mais nessa parte e nós vamos comentar. Todas essas questões que vocês estão vendo aí, nós vamos comentar também. Cabe apenas uma partezinho, eu até coloquei também, acho que a questão 3, que é uma questão da VUNESP. E aí cabe esse alerta a vocês. A VUNESP, eu até voltando um pouquinho, nós temos aqui, ó, na tela, ó, cadê VUNESP, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não, outras bancas, tá aqui, ó, VUNESP. Nessa questão que eu coloquei para vocês, onde está escrito assim, se escorrego na lama, uma afirmação equivalente à afirmação condicional, se escorrego na lama e por aí vai, não foi esse conceito que vocês estão vendo aqui em cima. Não foi esse conteúdo. O que é que tinha escrito lá? Estruturas lógicas. Para ser mais exato, ele tinha 4 assuntos, estrutura lógica, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Esse era o edital, esse era o conteúdo programático. Ou seja,
entende-se que quando ele coloca as estruturas lógicas, eu estou falando desses conceitos básicos de lógica, que é o que ele está cobrando. Beleza, pessoal? Não se preocupem, né? Nós falamos rapidamente dessas 4 questões. Essas 4 questões vão estar dentro também, lógico. Não adianta eu resolver agora se a gente não falou ainda dos assuntos, certo? Mas, a partir do momento que a gente falar nesses assuntos, a gente vai resolver essas questões para vocês. Tranquilo? Façamos o seguinte, daqui a pouco a gente volta, já está na tela aí o nosso primeiro conceito de proposição para vocês, para a próxima aula. Beijo no papai e na mamãe.